Oi, povo! E aí, tudo dominado? Vamos pra luta! Vamos terminar isso, né? Olha, presta atenção. A gente acabou de ver controle da administração. E aí, no finalzinho, a gente viu a questão do controle jurisdicional, né? Finalmente, nós vimos improbidade administrativa, que é uma forma de ação de improbidade administrativa, que é uma forma de controle. Agora, a gente vai estudar o Instituto da Improbidade Administrativa e o Instituto da Ação de Improbidade Administrativa. O Instituto da Improbidade Administrativa é um instituto extremamente polêmico. Nós temos inúmeras confusões com relação à improbidade administrativa, né? Especialmente em se tratando da ação de improbidade dos agentes políticos. Então, eu vou dar uma passeada aqui, uma explicação para vocês como é que isso funciona, mas, de antemão, eu quero lhe dizer uma coisa. O que eu estou falando aqui, amanhã pode mudar. O Supremo pode simplesmente mudar de posição amanhã. Então, vocês devem estar atentos ao posicionamento do STF e do STJ também, porque anda mudando demais. Já aconteceu de eu dar uma aula, por exemplo, numa semana, na outra semana o Supremo ter mudado radicalmente o ponto de vista dele. Então, é mutante. A análise de improbidade, ela é mutante. Ela sofre muitas alterações, tá bom? Mas vamos pra luta. Isso é que interessa. Me coloca simultâneo, Eduardo. Preste atenção aqui. Nós vamos começar com o conceito de improbidade, que não é tão fácil de ser feito. Os dois conceitos de improbidade foram tirados de livros de professores de direito constitucional, doutrinadores de direito constitucional, Alexandre de Moraes e o José Afonso da Silva, né? Então, o Alexandre de Moraes, ele diz assim: improbidade administrativa é a conduta que, possuindo natureza civil e devidamente tipificada em lei federal, fere direto ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de causar prejuízo material ao erário. Erário é o Estado, tá certo? Esse é o ponto de vista do Alexandre de Moraes. José Afonso da Silva, um grande doutrinador de direito constitucional, né? Zaf, inclusive, gosta muito dele em direito constitucional, diz o seguinte: a improbidade administrativa é uma imoralidade qualificada pelo dano erário e correspondente vantagem ao ímprobo ou a outrem. A improbidade é tratada ainda com mais rigor, porque entra no ordenamento constitucional como causa de suspensão dos direitos políticos do ímprobo. O que a gente pode tirar dessa ideia de improbidade? Primeiro, você tem que saber que a improbidade é o oposto de probidade. Quando a gente estuda os princípios da administração pública, a gente estuda legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, supremacia do interesse público sobre particular, indisponibilidade do interesse público, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, vários princípios. E quando a gente estuda especificamente moralidade, a gente acaba estudando a linha de raciocínio de probidade. Então, a moralidade, ela está ligada à ideia de honestidade, de boa-fé, de justiça, de ética e de probidade. O que é ter uma conduta proba? É ter uma conduta honesta, uma conduta ética, uma conduta de boa-fé, que não gere nem enriquecimento ilícito, nem prejuízo erário e nem atentes contra os princípios da administração. Então, hoje, a gente tem 3 correntes doutrinárias para analisar a questão da probidade. A questão mais usada em concurso, ela diz respeito ao fato da probidade ser um aspecto da moralidade, como se a moralidade fosse gênero e a probidade fosse espécie. Então, quando você está analisando a probidade administrativa, você está analisando uma conduta reta, uma conduta honesta, uma conduta ética, uma conduta de boa-fé, que não vai gerar nem enriquecimento ilícito, nem prejuízo ao erário, nem atentar contra os princípios da administração. Aí é que eu vou abrir um parênteses bem rápido, que nós já vamos estudar. Nem sempre causar prejuízo ao erário está ligado à questão da desonestidade, tá certo? Exemplo, um motorista está tomando remédio controlado, esquece de tomar o remédio e aí fica um pouco desorientado e bate numa árvore e acaba causando um prejuízo erário, né? O carro fica todo quebrado. Ele aí vai ter uma conduta que não se encaixa em improbidade administrativa. Não tem esse prejuízo erário aí não tem nada a ver com a ideia de prejuízo erário
que a gente está estudando aqui, tá certo? Esse prejuízo ao erário que nós vamos estudar, ele tem a ver com desonestidade que causa dilapidação do patrimônio público, tá bom? Então, preste atenção aqui. A probidade, ela é o oposto da improbidade. Enquanto a conduta proba é a conduta honesta, ética, reta, de boa fé, justa, que não gera enriquecimento ilícito, lesão erária, nem prejuízo à administração, a improbidade é exatamente o oposto. É uma conduta desonesta, é uma conduta ímproba, é uma conduta de má fé, é uma conduta sem ética, que vai gerar enriquecimento ilícito, lesão erária ou prejuízo, ou atentar contra os princípios da administração. Tranquilo até aqui? Então, nesse primeiro momento, eu quero que você entenda a questão da probidade e da improbidade. Onde é que a gente encontra essa ideia de probidade e improbidade? Primeiro, no dispositivo constitucional, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Olha o que é que ele diz aqui. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, não é perda dos direitos políticos, é suspensão. Aí, perda da função, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei. Puxa uma seta aí na sua Constituição, embora lei 8429, né? Sem prejuízo da ação penal cabível. Tia Lídia, eu nunca entendi esse finalzinho, sem prejuízo da ação penal cabível. É porque o ato de improbidade, ele vai poder gerar uma ação de improbidade que tem natureza cível e não natureza penal. E essa ação de natureza cível, que é quem vai analisar, né, que é onde se vai analisar essa conduta ímproba, ela pode desaguar em suspensão dos direitos políticos, perda da função e disponibilidade dos bens, ressarcimento erário e mais outras sanções que nós vamos acabar vendo agora nessa aula, sem prejuízo de ter uma ação penal. Professor, existe o crime de improbidade? Não existe o crime de improbidade. Existem condutas criminosas que desaguam na improbidade. O peculato, a prevaricação, a corrupção passiva, a corrupção ativa. Desculpe. Entre outros exemplos, geram aí o ato de improbidade. Então, o que é que eu quero que você entenda nesse primeiro momento aqui? Me tira da tela, Eduardo. Nesse primeiro momento aqui, ó. Que quando... Vou colocar o agente público, vou botar um servidor público aqui para você entender. Especificamente um servidor público federal. Quando o servidor público federal, tia ali tá morta de gripada, se desorientando, ele pratica uma infração, que essa infração é considerada improbidade administrativa, isso vai gerar para ele, vai poder gerar para ele 3 tipos de responsabilidade. A responsabilidade administrativa. Por quê? Porque essa infração aqui, ela vai aparecer no artigo 132, inciso 4 da Lei 8.112. Aí, isso aqui vai ser apurado em processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, e pode desaguar na demissão. Vai poder gerar responsabilidade civil, que é a obrigação de reparar um dano. Aí isso gera a ação de improbidade. O que é a ação de improbidade? A ação de improbidade é a ação de natureza civil, de reparação de danos em decorrência de atos ímprobos, né? E isso aqui no judiciário, viu? Vou colocar isso aqui na administração, né? Isso aqui no judiciário. Aí você tem que lembrar que essa ação tem natureza civil e vai gerar responsabilidade penal. Pode gerar responsabilidade penal. Se o ato que ele praticou de improbidade é caracterizado um crime. Crime de peculato, né? Crime de prevaricação, aqueles crimes contra a administração pública lá. Então, o que é que acontece aqui? Eu tenho aqui a ação penal. A ação penal aqui, tá certo? Pronto, a ação penal aqui que vai ser apurada no judiciário. Então, entenda aqui que essa ação de improbidade aqui tem natureza civil. Natureza civil, né? Uma ação de natureza civil.
E aí, essa tem natureza penal. Óbvio, né? E essa aqui tem natureza administrativa. Natureza administrativa. Pronto. Então, ele pode responder por 3 processos, né? Um processo administrativo, 2 processos judiciais. Um de natureza civil e um de natureza penal. Tá certo? Tranquilo? Então, por isso que ele diz sem prejuízo da ação penal cabível. Por quê? Porque os atos podem me jogar na tela simultâneo. Porque os atos de improbidade, eles podem gerar 3 tipos de responsabilidade. Há quem defenda 4 tipos de responsabilidade. Como se a improbidade gerasse, até porque nós vamos explicar isso lá nos agentes políticos, uma ação de natureza política que normalmente ocorre no legislativo, né? Procedimento político que ocorre no legislativo. Mas não vamos falar disso agora não, porque senão você vai se desorientar total. Então, preste atenção. Os atos de improbidade importam em suspensão de direitos políticos, perda de função e disponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei. A gente está falando aqui da 8429, a gente vai falar de outras, né? Sem prejuízo da ação penal cabível. E aí a própria lei 8429 aqui, que tem no seu texto o seguinte: dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função, na administração pública direta, indireta ou fundacional, e dá outras providências. Que aí a famosa lei 8429 é a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, né? Agora preste atenção. O que é que se estuda quando se estuda improbidade administrativa? Mais precisamente a Lei 8429 de 92, a LIA, né? A gente tem aqui 4 institutos para ser estudados. O sujeito ativo do ato de improbidade, quem pratica o ato de improbidade, o sujeito passivo, aquele que sofre o ato de improbidade, a ocorrência da conduta ímproba, quando necessariamente é considerado um ato de improbidade, e o elemento subjetivo dessa conduta. Que aí a gente vai analisar se há intenção ou se há negligência, imprudência ou imperícia, tá certo? Negligência, imprudência e imperícia caracteriza a culpa, né? Então, a gente vai começar aqui com o sujeito ativo. E de cara, sim, para desmantelar tudo, eu trago logo a polêmica dos agentes políticos, tá certo? Então, preste atenção aqui. Quem é o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa? A Lei 8429 vai lhe dizer que esse sujeito ativo é o agente público ou o terceiro que induz ou concorra ou se beneficie para o ato de improbidade. Então, não é só o agente público que pode ser punido por praticar a conduta ímproba. A própria Lei 8429, ela dá uma esticada na linha de raciocínio e você tem que ter cuidado com isso. Então, vamos lá para a lei. Artigo 2º e artigo 3º da lei, né, da Lei 8429, ele diz assim: reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Artigo 3º. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Tia Lídia, eu não consigo enxergar essa linha de raciocínio. Vamos supor, hipoteticamente, que Cebolinha seja um agente público, um prefeito. Cebolinha é um prefeito. Cebolinha é considerado agente público. Ele está nessa classificação de agente público, vou já lhe mostrar. Aí Cebolinha, ele está precisando desviar uns dinheiros e não sabe mais onde colocar esses dinheiros, porque todas as contas dele estão sendo rastreadas. Então ele pede para o Cascão, um grande amigo, abrir uma conta corrente para que ele possa depositar dinheiro nessa conta. E aí Cebolinha promete algumas benesses para o Cascão. Então o Cascão não é servidor público, é um amigo do Cebolinha que vai se beneficiar da conduta ímproba. Nesse caso, Cascão também pode ser punido por ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque ele induziu ou concorreu ou se beneficiou de qualquer forma direta ou indireta
do ato de improbidade. Então, para efeito de penalidade, eu não vou punir, eu estou falando do judiciário, né? Não vou punir, o judiciário não vai punir só o agente público, ele também pode punir aquele que não sendo agente público induz ou concorre ou se beneficia do ato de improbidade. Tranquilo aqui? Então você já sabe aqui quem é o sujeito ativo, o agente público, o terceiro que induza ou concorra ou se beneficie do ato de improbidade, né? Agora, tia Lide, eu não estou lembrando a classificação de agente público. Depois vamos lá para a classificação de agente público, para você entender. Ó, doutrina clássica, doutrina moderna. Preste atenção. Quem é considerado agente público para a doutrina clássica? Agente político, agente administrativo, agente honorífico, agente delegado e agente credenciado. Quem é considerado doutrina moderna? Agente político, militares, servidor público particulares em colaboração com o poder público. Preste atenção que a lei foi feita em 92. Ela jogava dentro do saco todo mundo que era considerado agente público. Quem tivesse mandato, cargo, emprego, função, ou que tivesse desenvolvendo transitoriamente, sem remuneração, alguma atribuição relacionada ao poder público. Então entra todo mundo na classificação. Lógico que no momento posterior isso vai virar um fuxicado de calango, né? Por quê? Porque nós estamos falando de um agente público específico. O agente político. Esse daqui está dando trabalho para classificar dentro do ato de improbidade, né? Então, recapitulando aqui para você entender. Quem pratica o ato de improbidade? O agente público, num primeiro momento, dentro dessa classificação aqui, e aquele que não sendo agente público induz, concorre ou se beneficia do ato de improbidade. Aí começou o desmantelo, o fuxicado de calango. O agente político pode ser sujeito ativo do ato de improbidade para sofrer ação de improbidade? Pode ou não pode, tia Lídia? Porque essa é a grande pergunta. E ainda uma pergunta sem uma resposta consolidada, né? Infelizmente. Mas aqui você vai ver algumas linhas de raciocínio com relação a isso. O agente político pode ou não pode ser considerado um sujeito ativo do ato de improbidade para sofrer ação de improbidade? Preste atenção aqui, ó. Doutrina. Não chega a um consenso. Jurisprudência. Essa aqui não chega a um consenso mesmo. Então, essa análise aqui, ela é polêmica. É uma análise polêmica, viu? Existem pontos polêmicos nessa linha de raciocínio. Nem a doutrina chega a um consenso e nem a jurisprudência chega a um consenso sobre o agente político poder sofrer ação de improbidade pela prática de ato de improbidade administrativa. Eu vou tentar lhe mostrar como é que isso aqui está até nesse presente momento, já com discussões horrorosas. E o que eu lhe disse no começo da aula, amanhã o Supremo pode mudar a posição dele, tá certo? Então, preste atenção. Primeiro vamos analisar o ponto de vista da doutrina. A doutrina tem duas correntes. Há quem defenda 3 correntes, mas eu vou colocar aqui as 2 correntes mais usadas. Primeira corrente, os doutrinadores da primeira corrente defendem a impossibilidade da ação de improbidade contra os agentes políticos por se submeterem a regime próprio de responsabilização. Submeterem, ele se desorientou aqui, submeterem a regime próprio de responsabilização. Então, para essa corrente, o agente político ele não sofre a ação de improbidade que usa as regras do 8429. Não sofre. A segunda corrente, os doutrinadores da segunda corrente, eles defendem a possibilidade de concomitância da ação de improbidade com as ações que apuram crime de responsabilidade. Tia Lídia, me desorientei. O que foi o problema aqui? É porque é o seguinte. A gente tem a Constituição Federal, a Lei 1079 de 50 e o Decreto-Lei 201 de 69, que trazem a linha de raciocínio que quando esses agentes políticos, eles praticam ato de improbidade, esse ato de improbidade é considerado um crime de responsabilidade. Por serem considerados crimes de responsabilidade, existe uma análise à parte dessa conduta. Então, a análise aqui, ela sofre as regras que são colocadas por crime de responsabilidade.
Preste atenção aqui, ó. A lesão à probidade administrativa sempre foi prevista como crime de responsabilidade. A matéria está disciplinada pela Lei 1079/50, que define os crimes de responsabilidade, também está disciplinada pelo Decreto-Lei 201 de 67. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: não é verdade, pelo menos do ponto de vista infraconstitucional, que os agentes políticos não praticam atos de improbidade, eles praticam atos de improbidade. O que acontece é que esses atos de improbidade, eles estão dentro da classificação de crime de responsabilidade. Como a ideia de crime de responsabilidade é bem maior, essa ideia de ato de improbidade ela é absorvida. Então, quando eles praticam um ato que gera enriquecimento ilícito, causa prejuízo à erária e atenta contra os princípios da administração, isso é considerado um crime de responsabilidade. Não se fala de ato de improbidade. Mas você não pode sair por aí dizendo que eles não praticam ato de improbidade. Você tem que entender que o gênero engoliu a espécie, né? Você diz que eles cometeram ato, crime de responsabilidade, tá certo? Vamos analisar isso aqui para você entender. Preste atenção, Constituição Federal. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a probidade na administração pública. Significa dizer que o presidente da República pratica ato de improbidade. Só que você não vai dizer, ai, ele praticou um ato de improbidade. Não, você vai dizer, ele cometeu um crime de responsabilidade. Isso é gênero, isso é espécie. Então, o crime de responsabilidade está aqui e o ato de improbidade aqui. Então, isso aqui absolve. Tá certo? Aí, caminhando e cantando e seguindo a canção. Lei 1079 de 50. São crimes de responsabilidade os que esta lei especifica. Artigo 2º. Os crimes definidos nessa lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis de pena de perda do cargo, com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública, imposta pelo Senado Federal nos processos contra o Presidente da República, ministro de Estados, ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra Procurador-Geral da República. Tá aí, a Lei 1079 fala desse povo aí, né? E aí mais um pouquinho na frente contra o governador e o secretário. Vou já mostrar. A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o processo e o julgamento do acusado por crime comum na justiça ordinária, nos termos das leis do processo penal. Artigo 4º da Lei 1079. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra 1. Existência da União, livre exercício do poder legislativo, judiciário e dos poderes constitucionais do Estado, exercício dos direitos políticos individuais e sociais, segurança interna do país, probidade na administração, lei orçamentária, a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, cumprimento das decisões judiciárias. Artigo 9º. São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. 1. Omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo. 2. Não prestar ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa as contas relativas ao exercício anterior. 3. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifestem delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. 4. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas na Constituição. 5. Infringir no provimento dos cargos públicos as normas legais. 6. Usar de violência ou ameaça contra o funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim. 7. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Tia Lídia, isso aqui é porque essa lei é de 50, viu? Não se desoriente, não. Aí, a gente pula e a gente vai lá para o artigo 75. O governador e os secretários, eles também praticam ato de improbidade, são considerados crimes de responsabilidade. Eu vou ler isso aqui, depois eu vou voltar nesse slide, porque eu preciso que você entenda uma tabela. Então, ele diz assim no artigo 75 da Lei 1079, é permitido a todo cidadão denunciar o governador perante a Assembleia Legislativa por crime de responsabilidade. Artigo 76. A denúncia assinada pelo denunciante com a firma reconhecida deve ser acompanhada dos documentos que a comprovam da declaração de impossibilidade de apresentá-los com a indicação do local em que possa ser encontrados. Nos crimes de que houver prova testemunhal, conterão rol das testemunhas em número de 5 pelo menos. Parágrafo único. Não será recebida a denúncia depois que o governador, por qualquer motivo, houver deixado definitivamente o cargo.
Artigo 77. Apresentada a denúncia e julgado objeto de deliberação, se a Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, decretar a procedência da acusação, será o governador imediatamente suspenso de suas funções. Artigo 78, mais importante até agora. O governador será julgado nos crimes de responsabilidade pela forma que determinar a Constituição do Estado e não poderá ser condenado senão a perda do cargo com inabilitação até 5 anos para exercício de qualquer função pública sem prejuízo da ação da justiça comum. Parágrafo 1º. Quando o tribunal de julgamento for de jurisdição mista, serão iguais pelo número os representantes dos órgãos que o integrarem, excluído o presidente. Será se ele se desorientou ou não? Excluído o presidente do Tribunal de Justiça e excluído o presidente, que será o presidente do Tribunal de Justiça. Pode acontecer desse julgamento não ser feito pela Assembleia, ser feito por uma jurisdição mista. Em qualquer hipótese, só poderá ser decretada a condenação pelo voto de 2/3 dos membros que se dispuser o Tribunal de Julgamento. Nos estados onde as constituições não determinarem o processo nos crimes de responsabilidade dos governadores, aplicar-se-á o disposto nessa lei, devendo, porém, o julgamento ser proferido por um tribunal composto de 5 membros do Legislativo e de 5 desembargadores, sob a presidência do presidente do Tribunal de Justiça local, que terá direito de voto no caso de empate. A escolha desse tribunal será feita a dos membros do Legislativo mediante eleição pela Assembleia, a dos desembargadores mediante sorteio. Esses atos deverão ser executados em 5 dias contados da data em que a Assembleia enviar ao presidente do Tribunal de Justiça os autos do processo, depois de decretada a procedência da acusação. Artigo 79. No processo de julgamento do governador serão subsidiários desta lei naquilo em que lhe for aplicáveis assim o regimento interno da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça com o Código de Processo Penal. Parágrafo único. Os secretários de Estado nos crimes conexos com os dos governadores serão sujeitos ao mesmo processo de julgamento. Aqui eu já tenho uma polêmica. Qual é a polêmica? O entendimento é que quem determina o julgamento do governador é a Constituição do Estado. Tá certo? E aí a linha de raciocínio mais comum é que seja feito pela Assembleia Legislativa, seguindo a ordem lá do presidente. Só que existe uma polêmica que alguns doutrinadores entendem que na realidade tem que ser feito como é que eu posso dizer? Não é uma turma, é como se fosse um tribunal misto que tem que ser composto por membros do Legislativo e membros do Judiciário. Então, há quem defenda de que a Assembleia Legislativa não deve fazer isso. E há quem defenda que é a Constituição do Estado que determina se é a Assembleia que faz ou se é esse tribunal misto que faz, tá certo? Vamos caminhar, que tem mais polêmica. Decreto-Lei 201 de 67, que fala agora dos prefeitos e dos vereadores. Ele diz assim, artigo 1º, são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Apropriar-se de bens ou rendas públicas ou desviá-las em proveito próprio ou alheio, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos, desviar ou aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas, empregar subvenções, auxílios, empréstimos ou recursos de qualquer natureza em desacordo com os planos ou programas a que se destinam, ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes, deixar de prestar contas anuais da administração financeira do município e Câmara de Vereadores ou a órgão que a Constituição do Estado indicar no prazo e condições estabelecidos, deixar de prestar contas no devido tempo ao órgão competente da aplicação de recursos, empréstimos, subvenções ou auxílios internos ou externos recebidos a qualquer título, contrair empréstimo, emitir apólice ou obrigar o município por título de crédito sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei, conceder empréstimo, auxílio ou subvenções sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei, alienar ou onerar bens imóveis ou rendas municipais sem autorização da Câmara ou em desacordo com a lei, adquirir bens ou realizar serviços e obras sem concorrência ou coleta de preço nos casos exigidos por lei. Ave Maria, ali não acaba, tenha fé.
Antecipar ou inverter a ordem de pagamento a credores do município sem vantagem para o erário, nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição da lei, negar a execução à lei federal, estadual, municipal ou deixar de cumprir ordem judicial sem dar o motivo da recusa ou a impossibilidade por escrito à autoridade competente, deixar de fornecer certidões de atos ou contratos municipais dentro do prazo estabelecidos em lei, deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada nos prazos estabelecidos em lei quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal, ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional e com observância de prescrição legal, deixar de promover ou ordenar na forma da lei o cancelamento, a amortização ou a constituição de reserva para anular os efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecidos em lei, deixar de promover ou de ordenar a liquidação integral de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, inclusive respectivos juros e demais encargos até o encerramento do exercício financeiro, ordenar, autorizar em desacordo com a lei a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da federação, inclusive suas entidades de administração indireta, ainda que na forma de inovação, refinanciamento ou postergação da dívida contraída anteriormente, captar recursos a título de antecipação da receita de tributo ou contribuição cujo fator gerador ainda não tinha ocorrido, ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que autorizou, realizar ou receber transferência voluntária em desacordo com o limite ou condição estabelecidas em lei. A Câmara poderá cassar o mandato, artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Tia Lídia, agora, pronto. Agora você já sabe que quando os agentes políticos praticam um ato de improbidade, isso é considerado crime de responsabilidade. Isso você já sabe. Só que de lá para cá, nós tivemos inúmeros conflitos, inúmeras análises de doutrinadores, de jurisprudência, né, STF, STJ, e isso vai gerar uma linha de raciocínio, como eu disse a você, mutável. O que foi que eu fiz? Com a ajuda da tia Malu e com a ajuda do Gustavo Barquete, né, eu fiz aqui uma tabela para você entender mais ou menos como é que funciona. Eu tenho um agente político aqui, a infração que ele comete, onde essa infração está prevista, onde que acontece o julgamento, o foro processual e jurisprudência para você entender. Tia Lídia, pelo amor de Deus, não me desoriente. Tenha fé, viu? Que vai dar tudo certo. Vá beber uma água e volte já já para a gente começar a trabalhar com essa tabela.